A Bíblia não é um conto de fadas e nem as suas histórias são desconexas. Antes mesmo de Adão pecar, Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Desde Abraão, o pai da fé, passando por Isaque e o seu sacrifício não consumado, por Jacó, que lutou com um anjo, e por José, que sonhou os sonhos de Deus, até Moisés, que libertou o povo do cativeiro do Egito e assim se formou a nação de Israel. Deus já tinha um plano. E tantos outros heróis da fé se passaram: Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos. E a salvação foi anunciada por Isaías, e ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a salvação então veio através de Jesus, e ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele também disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. O próprio Deus disse: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Paulo disse: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus ainda disse: amai o próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os puros de coração, os que choram, porque eles serão consolados. Se você quer entender o plano de salvação, se você quer ser um ceifeiro e cumprir o ide do Senhor, se quer aprender a amar o próximo como a si mesmo, se quer ser um bem-aventurado, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. A escola bíblica dominical é um ótimo caminho para isso. Escola Bíblica Dominical, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, bom dia irmãos, bom dia amigos, bom dia aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Você é muito bem-vindo ao estudo da Escola Bíblica Dominical esta manhã tão especial. Com certeza Deus tem uma proposta especial para a sua vida, para a minha vida. Deus há de nos falar aos nossos corações quando o pastor Romilton Lourenço vai nos falar, vai trazer o estudo da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Vamos continuar, irmãos, orando pelos nossos missionários do Brasil e do mundo. Muitas igrejas estão em plena campanha de missões mundiais. Nós terminamos no domingo passado, mas com certeza Deus vai falar aos corações e as orações chegarão à presença do Senhor, e você tem a oportunidade de orar pelos missionários aqui do nosso estado, da nossa associação, e também orando pelo Brasil e pelo mundo. Ler a Bíblia, meus irmãos, e orar
deva ser o nosso desafio diário como Igreja do Senhor Jesus. Então, tem sido a nossa meta, dominicalmente nós temos passado esse desafio para a igreja. Diariamente, irmãos, estamos mandando uma mensagem, o texto bíblico, a leitura diária, e você pode usar este momento como um momento devocional para a sua vida. Mas você pode recorrer, então, os textos que o pastor tem sugerido, os textos bíblicos, com certeza abençoará a sua vida. Meus irmãos, revista Palavra e Vida, segundo trimestre de 2021. Os 10 mandamentos para os dias atuais, pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Central, em Praça da Bandeira, em São João de Meriti. Então, meus irmãos, é um homem de Deus, um homem que tem sido usado, preparado pelo Senhor para nos trazer o estudo nesse trimestre. Os irmãos sabem que ele escreveu toda a revista, então não teremos outros preletores, a não ser se houver algum imprevisto da parte dele, mas ele será o nosso preletor de todo o trimestre. Lição de número 3, a imagem do Deus invisível. Texto básico, Êxodo capítulo 20, verso de 4 a 6. Meus irmãos, estamos estudando os 10 mandamentos para os dias atuais. Um novo tempo em 2021 com Jesus é a nossa oração. Amém. Oh,
escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos, desta vez para falar da terceira lição, no segundo mandamento, em que Deus proibirá qualquer tipo de imagem e escultura que lembre o nome deles ou qualquer outra entidade ou ídolo ou símbolo. Esta terceira lição faz parte da revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos, em qual eu, pastor Romilton Lourenço, tive o privilégio de escrever para nossa denominação. Bom, a terceira lição, ela está pautada no segundo mandamento, como eu disse, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, que diz: não farás para ti imagem e escultura. É claro que o segundo mandamento, ele tem lá os seus desdobramentos, né? Pelo descumprimento disso, certamente os frutos serão amargos, como eu tenho dito e insistido em todo esse momento da revista, e é necessário que você faça uma releitura, em especial o que Deus quis falar acerca disso. Nós temos hoje o século 21 chegado até nós, estamos em 2021, e você pode até se perguntar se seria possível alguém ainda em plena consciência adorar imagens e esculturas no tempo de hoje. Sim, adoram, é verdade, eu e você sabemos muito bem disso. Há um perigo iminente, né? É uma rota de colisão com o segundo mandamento de Deus, e há uma explicação plausível para isso. E também há consequências, tanto para aqueles que cumprem em não seguir a ideia de adorar imagens e esculturas, ou construir imagens e escultura, mas também há danos terríveis para aqueles que ainda insistem na adoração e na idolatria de imagens. Bom, eu faço aqui, à guisa de introdução, uma comparação daquilo que eu tive numa experiência do passado, quando meu filho, olhando para um aviãozinho que estava na sua mão e me vendo arrumar as malas, perguntava a todo instante se eu ia entrar no avião. Para ele, o avião estava sobre as suas mãos, né? Não era aquele transporte aéreo enorme, né? Ele não tinha essa ideia. A ideia dele ainda era infantil, de que poderia segurar sobre a mão alguma coisa que era grande no seu pequeno ponto de vista, mas para ele tanto faz ser grande, ser pequeno, desde que esteja na mão dele, era possível controlar. E ele me perguntava se eu iria viajar entrando num igual aquele. Como ele foi lá no aeroporto comigo, ele descobriu, né, acabou descobrindo que aquilo que estava na mão dele era apenas uma tentativa de representar aquilo que era muito grande. Então, esse é o cuidado de Deus, né? Para que a gente não caia na armadilha de tentar construir uma imagem de Deus e por ela
se aproprie e acha ou entende que essa imagem é o canal, né? É o vio, é a rua condutora, é a via condutora que nos faz chegar até Ele. Não há nenhum esboço na Bíblia Sagrada, nenhuma tentativa de nenhum autor de descrever como Deus é ou como Deus era no entendimento deles. É claro, né? Que Ele é chamado de Yahvé por Moisés, por Senhor dos Exércitos, por Jeová Jirê, mas essa é uma tentativa de transpor a nós na intervenção de que Deus tinha naquela ocasião. Mas descrevê-lo, né, se ele é um ser sentado num trono, segurando um cajado, com o cabelo branco, com roupa toda, vestes brancas, isso não está em lugar nenhum na Bíblia, isso é uma ideia humana. Então essa é a parte introdutória. Bom, aí no primeiro ponto, importantíssimo para que você dê uma olhadinha, eu falo aqui por que os homens tendem a fazer imagens e esculturas, né? Eu trago aqui uma história, né, de que no século, por exemplo, VIII, houve uma tentativa de destruir todas as imagens, mas isso parece que esse tiro não foi muito bem dado, né? Ele saiu pela culatra, exatamente porque as poucas relíquias de imagem que sobraram foram utilizadas pela igreja naquela ocasião, a igreja romana, para vender ou apresentar pedaços da cruz, né? Já que não existiam mais imagens que foram destruídos por esse movimento iconoclasta, e esse movimento foi uma tentativa de destruir todas as imagens, mas as poucas que sobraram eram vendidas como relíquias, e isso serviu aí, inclusive, para construir a basílica lá em que eles tanto queriam. Bom, veio a Reforma Protestante de Lutero, e também há uma insistência grande para a destruição de imagens, restando apenas algumas pinturas. Bom, você pode até questionar se hoje nós, evangélicos, no Brasil, temos algumas imagens, né? Eu diria para você que, em especial, os batistas não têm imagens e esculturas. Nós temos alguns símbolos, que são ícones, e que esses ícones ainda são permitidos entre nós, porque primeiro nós olhamos para esse ícone e vimos não como uma imagem, como uma escultura. Ele, por exemplo, se você olhar para a cruz, ou chegar num templo batista e lá estiver desenhado uma cruz, ou tiver uma cruz de madeira, bem representada no interior, ou na fachada da igreja batista, eu digo aqui no nosso caso, ela jamais poderá ser uma tentativa de imagem e escultura, e você não verá nenhum batista se prostrando diante daquela cruz e pedindo graça ou pedindo misericórdia. É apenas um ícone, uma lembrança e uma memória que fica registrada aqui na história cristã, ou na história que você vê na Bíblia Sagrada. Também algumas questões poderiam se fazer, por exemplo, os elementos da ceia, né? Nós sabemos, em especial aqui nós, os batistas, entendemos que os elementos só estão lá por conta de uma ordenança de Cristo. Ele deixou duas, o batismo e a ceia, só estão entre nós e participam do nosso culto porque eles estão pautados por uma ordenança representativa e memorial. Eles não conferem graça, eles não têm poder absoluto algum. Nós sabemos disso. O pão continua sendo pão, apenas um símbolo que representa a morte, e o suco de uva e o vinho representa aí o sangue, que é o sacrifício de Cristo por nós pecadores. Eles não são imagens, porque não representam em nenhum momento a possibilidade de ter graça conferida a nós, e também não é um fio condutor, não é uma mediação que nos leva até Deus. Então, nós fazemos por entender exatamente sobre isso, e principalmente entendemos que não existem imagem nos nossos cultos, em nossas igrejas. Algumas igrejas evangélicas, eu e você sabemos, que trazem lá a arca representada, né? Alguém que toca na arca é curado, colunas disso e daquilo, rosas ungidas, enfim, são uma tentativa de materializar a fé para que essa materialização os conduza até Deus.
não é isso, isso não acontece no nosso meio, é muito questionado por nós, né? E é também uma ideia de que nós cumprimos. Quando não esculpimos imagens, não adoramos imagens, nós cumprimos exatamente o que está registrado no segundo mandamento. Entre nós e Deus só existe um mediador, a saber, Jesus Cristo. Isso é que está em nosso coração, porque seguimos aquilo que foi escrito na Bíblia Sagrada. No segundo ponto, aí, nós vemos que as consequências são danosas, né? Deus diz, inclusive, se você reler o que diz o segundo mandamento, ele visitará gerações futuras. Por que isso é danoso, né? Porque uma família que insiste em adorar a imagem e passa isso para as gerações, isso pode ser danoso. Você veja a frustração, por exemplo, do outro dia, numa partida de futebol, um técnico tentando ganhar um campeonato, diz que mantinha como sorte, como imagem, como escultura, como ideia de mediação para conquistar o favor de Deus, em especial naquela ocasião o Campeonato Brasileiro, a vestimenta dele. Aquela camisa dele que estava ali era uma camisa que o acompanhava em todas as decisões. E por conta daquela camisa, por conta daquela imagem, daquela escultura, ele iria conseguir o favor de Deus. Então essas consequências são danosas, porque as nossas gerações futuras vão observar isso do pai e vão colher isso dos pais, né? Então, isso é danoso. Essa ideia de visitar várias gerações não é um poder vingativo de Deus, ainda que ele possa fazer, mas ele não é essa a ideia, isso é enganoso. O que Deus quer dizer é que todos aqueles que adoram imagem e escultura acabam passando isso de gerações até que uma dessas gerações tenha um encontro com Deus, se converta a Cristo Jesus e quebre tudo isso que ficou para trás. Isso é danoso, porque é uma herança que se passa de pai para filho. Em terceiro lugar, aí sim vem os benefícios de quem não adoram imagens e esculturas, mas tendem a adorar apenas a Deus. Essa ideia de adoração a Deus, deixando de lado as imagens e esculturas, nós temos como benefícios a nós a graça e a misericórdia. Nós não precisamos do favor de uma imagem, de um ídolo, nós não depositamos fé em nenhum tipo de imagem, nós depositamos a nossa fé e adoração a Deus. E o benefício que a gente colhe é a misericórdia de um Deus que retira de nós aquilo que é devido através da sua misericórdia e ainda nos concede graça, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos concede isso, está registrado aí no terceiro ponto. Para parar e agir, parar a pensar em agir, eu faço aqui uma ideia dos tempos de hoje. Há pessoas que, por exemplo, não saem de casa sem ler o horóscopo. A vida não faz sentido se não der uma olhadinha lá no jornal, e principalmente nas últimas páginas, ou agora consultando um site, para saber como está a sua vida, o que o horóscopo, né, o que os astros vão dizer disso. Isso é uma tentativa de adoração a imagens e esculturas, né? Nós somos veementemente alertados por Deus a não ter esse conhecimento. Quem cuida de nós, quem é o dono da vida, quem aponta a direção e os caminhos sempre será Deus e não uma imagem e não uma escultura. Uma outra abordagem que eu faço aqui no finalzinho, na conclusão, é importante que você leia aí e faça uma reflexão, é sobre a ideia de que Deus não permite que nós façamos dele, né? Não há nada construto, não há nenhum esboço que nos permita idealizar, escrever ou descrever através de uma imagem ou de um rabisco como Deus é, mas nós sabemos que na Bíblia está escrito que nós somos a imagem e semelhança de Deus vivo, né? E quão grande é essa responsabilidade, né? Nós temos a ideia de produzir, de industrializar, de criar, de escrever. Nós temos um pensamento hoje voltado muito mais para o progresso. Entretanto, nós somos muito limitados em relação a Deus. Então, se nós somos uma representação
dessa ideia de Deus, nós precisamos levar isso em consideração também, que a nossa representação como imagem e semelhança de Deus não nos dá o direito de ser deuses ou de se idolatrar, né? Como muita gente faz até os dias de hoje. Então é muito perigoso também de que, apesar de ser imagem e semelhança de Deus, eu não tenho o direito de fazer uma auto-idolatria. As academias, as redes sociais estão lotadas de pessoas que fazem essa autoadoração. É preciso ter muito cuidado até que ponto nós estamos infringindo o segundo mandamento. Bom, e por fim, se nós queremos ter uma imagem de Deus, já que nós não temos essa descrição de como ela é, como é que a gente faz para adorar a Deus? Como é que nós temos a ideia de como Ele é, né? E você sabe então que na Bíblia Sagrada há um diálogo entre os discípulos perguntando a Jesus a possibilidade de mostrar Deus a eles. E a resposta de Jesus é clara: vocês estão tanto tempo comigo e não têm visto a Deus? Portanto, essa é a resposta para nós. Como é que eu faço para entender a Deus e qual é a imagem perfeita de Deus? Basta você olhar para Jesus Cristo. Eu não sirvo a outro Deus que não se pareça com Jesus. Eu tenho a ideia de que aquela bondade, da misericórdia, do amor que está intrínseco nos atos, nas atitudes, nas investidas de Jesus à humanidade, de fato é aquilo que mais é parecido com Deus. Portanto, eu olhando para Jesus, eu olho para Deus. Tendo Jesus, eu tenho a imagem de Deus. E se eu imito a Jesus, e se é essa a ideia daquela que Paulo diz aos Romanos, que Deus quer que nós sejamos imagem e semelhança do Cristo, eu e você fazemos parte dessa ideia da imagem. Ainda que nós não possamos adorá-lo, nós sabemos que o segundo mandamento deixa isso bem claro para nós, para que você não descarte toda a sua curiosidade. Basta que você olhe para Jesus e você verá a imagem do Deus vivo. Que Deus te abençoe por esta terceira lição. É que você aí na sua igreja, onde quer que você esteja, ao ler a revista e essa lição, em especial o segundo mandamento, você colha os frutos das bênçãos de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz. Poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação
e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Que pena que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. E para não perder nenhum dos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?